Olha, e se a gente começasse pensando que cada centavo numa conta bancária não é tipo só um instrumento financeiro, mas sim munição literal numa guerra psicológica invisível pela nossa mente? Nossa, uma premissa bem forte. Sim, porque geralmente a sociedade encara o dinheiro de forma muito fria, né? Aquela coisa utilitária, tipo, números numa tela, uma ferramenta para pagar as contas, ou talvez um meio de comprar algum conforto no fim de semana. Exatamente, uma visão bem pragmática do dia a dia. Pois é. Mas hoje, nesta nossa análise profunda, a gente vai mergulhar em 2 textos que, assim, implodem completamente essa visão. E os textos que são A Riqueza como Arma contra o Mal e As Armas do Medo e o Domínio da Mente trazem uma premissa que é, no mínimo, radical, porque é muito raro a gente observar a economia, a psicologia e até a espiritualidade sendo dissecadas juntas com tanta precisão analítica. Com certeza. Medo. O que salta aos olhos logo nas primeiras páginas é uma redefinição de conceitos que são muito antigos. O mal ou o diabo, nessas fontes, abandona totalmente aquela imagem folclórica, sabe? De uma entidade com chifres. Totalmente. Fica parecendo quase um manual de biologia descrevendo um parasita sistêmico. Sim, ou um princípio de entropia pura, cujo único objetivo seria subjugar a consciência. Certo, vamos desvendar isso. Porque antes de falarmos sobre como a riqueza atua como um escudo, é fundamental a gente dissecar as ferramentas de ataque desse sistema. Com certeza, precisamos entender o mecanismo do adversário primeiro. E as fontes são muito categóricas. A arma principal para dominar a mente é suscitar o medo. Mais especificamente, o medo da morte e o medo da pobreza. E o mecanismo de controle pelo medo da morte, conforme o material detalha, subverte muito a nossa compreensão cultural comum. Como assim? Costuma-se associar o medo da morte ao que acontece após o fim da vida, certo? Aquele terror do desconhecido, um possível julgamento eterno. Sim, aquela coisa mais teológica, abstrata. Exato. Contudo, a análise revela que a eficácia dessa arma está no presente, no aqui e agora. Sentir medo gera o que os textos chamam de queda de potência. Queda de potência? Isso. Trata-se de um dreno contínuo e mensurável da energia vital do indivíduo enquanto ele ainda respira. É um processo de exaustão contínua, então. Quase como uma vampirização invisível, eu diria. Essa é uma leitura muito precisa. O texto estabelece que esse sistema parasitário literalmente se alimenta da energia vital que a humanidade perde através do pânico, da ansiedade. Caramba! O medo não atua apenas como um estado emocional passageiro. Ele opera como uma moeda de troca energética. E o ápice desse domínio ocorre no momento da morte física. Porque a energia foi toda drenada ao longo do tempo, né? Segundo a lógica das fontes, sim. Se uma mente passa décadas sendo oprimida e drenada pelo medo, no instante final, toda essa energia acumulada na submissão é absorvida. E isso fortalece a própria estrutura do controle, perpetuando o ciclo para os demais. Para visualizar o impacto prático dessa queda de potência, a gente pode pensar no cérebro humano operando tipo como um smartphone de última geração. Boa analogia. Ele tem capacidade para rodar aplicativos super pesados, realizar cálculos complexos, criar soluções inovadoras. Mas o medo, nesse caso, funciona como um software malicioso que fica rodando em segundo plano. E drenando os recursos silenciosamente, né? Exato. Ele não necessariamente abre janelas pop-up na tela o tempo todo, mas consome a memória RAM, drena a bateria de forma muito agressiva. Até que o aparelho superaquece. Sim. E aí tentar abrir um aplicativo de, raciocínio crítico ou planejamento de longo prazo simplesmente faz o sistema travar. Porque não há energia disponível. A vitalidade foi totalmente consumida por esse processo invisível. O que nos leva diretamente à segunda tática descrita nas fontes. Uma tática que ataca exatamente essa capacidade de processamento imediata, que é o medo da pobreza. Sim. O outro pilar. Porque enquanto o medo da morte opera como um ruído de fundo persistente ao longo de toda uma vida, o medo da miséria age como uma paralisia cognitiva instantânea. Instantânea mesmo. As fontes classificam a pobreza como a arma mais letal desse sistema de controle por um motivo puramente funcional.
ela aniquila a habilidade humana de pensar com clareza. Mas olha, peraí, a gente precisa aprofundar esse ponto. Por que isso entra em choque direto com milênios de tradições culturais e filosóficas? Ah, sem dúvida. Vira tudo de cabeça para baixo. Porque grandes pensadores, ascetas, vários líderes históricos muitas vezes fizeram votos de pobreza exatamente para buscar iluminação. Sim, é um padrão muito comum na história humana. A cultura popular tende a romantizar a escassez, né? Sugerindo que ter pouco purifica o caráter, enquanto a riqueza corrompe. Então, como é que as fontes reconciliam essa ideia de que a pobreza é, na verdade, a armadilha perfeita? O que é fascinante aqui é a distinção que é sutil, mas colossal, entre a renúncia voluntária e a privação sistêmica. Ah, entendi. O contexto da escolha muda tudo. Exato. Quando um monge abre mão de bens, é uma escolha que liberta a mente de amarras materiais. Porém, o texto foca na pobreza involuntária, aquela imposta pelas circunstâncias e pelo caos social. Aquela que a pessoa não controla. Isso. Quando a preocupação diária de um indivíduo se resume a descobrir se haverá comida na mesa no dia seguinte, ou como evitar o despejo, a mente entra num estado de sobrevivência primitivo. O medo da escassez extrema monopoliza todo o espaço cognitivo. Não sobra espaço para mais nada. Nada. A filosofia, a arte e a reflexão crítica exigem um excedente de tempo e de energia mental, recursos que a miséria rouba diariamente. Retornando à nossa analogia do smartphone, então, o modo de sobrevivência desliga todas as funções criativas só para manter a tela ligada por mais alguns minutos. Perfeito. E, sobre essa ótica, o controle se torna absoluto não porque as pessoas concordam com o sistema, mas porque elas estão exaustas demais para sequer questioná-lo. Que terrível constatar isso. A obra ressalta que é impossível controlar uma mente que pensa de forma positiva e independente. Qualquer figura que inspire o raciocínio livre surge como a maior ameaça a esse sistema parasitário. Logo, promover a escassez e incutir o terror da falta de recursos é a estratégia ideal. Para manter a humanidade dócil, reativa e incapaz de planejar estratégias de libertação. Exatamente. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque se a dinâmica funciona dessa maneira, tipo, se a pobreza é um mecanismo de bloqueio do raciocínio, a lógica dita que a riqueza financeira atua no extremo oposto. Exatamente. Como um escudo para a mente. Sim. E nesses textos, o conceito de riqueza sofre uma mutação brutal, né? Não se trata de acumular bens de luxo, comprar ilhas ou ostentar status, nada disso. Não tem a ver com consumo vazio. O capital se converte na principal infraestrutura para blindar a mente humana contra esse modo de sobrevivência. Basicamente, a riqueza compra lucidez. E a gente não pode perder isso de vista, porque utilizar a riqueza financeira para fomentar o pensamento independente é o ponto central dessa imersão de hoje. E o dinheiro ganha o peso tático incomparável quando direcionado para esse fomento da independência intelectual. O material base oferece exemplos muito pragmáticos sobre isso, como o financiamento de livros, por exemplo. Isso. Destaca-se o uso de grandes somas para financiar a publicação de obras que provocam a reflexão e também para patrocinar o avanço de universidades. O objetivo por trás dessas doações não é apenas uma filantropia passiva. É a construção de barreiras físicas e intelectuais contra a queda de potência. Quando se financia uma universidade, o que está sendo construído no fim das contas é uma fortaleza. Uma infraestrutura de resistência, de fato. Cria-se um ambiente isolado, onde as mentes podem explorar ideias, testar hipóteses e debater soluções, mas sem aquela pressão esmagadora de ter que lutar pela próxima refeição. A riqueza cria uma trincheira onde a memória RAM do cérebro humano pode operar a 100%, totalmente voltada para a inovação. E se a regra de ouro do sistema parasitário é que o mal não pode controlar quem pensa de forma independente, nutrir esses ambientes de raciocínio profundo é um ato direto de sabotagem contra o medo. É combater fogo com fogo, mas de uma forma estrutural. A genialidade dessa contramedida é que ela atinge o problema na sua raiz. Financiar o intelecto iniciou uma reação em cadeia impressionante. Porque uma pessoa liberta acaba ajudando a libertar outras. Sim. Um indivíduo que desenvolve o pensamento livre deixa de ser um gerador de energia para a engrenagem do medo e passa a ser um catalisador de emancipação. Ele escreve,
ele inova, ele educa. O capital, nesse cenário, é meio que a pólvora que permite que a faísca do pensamento humano alcance outras mentes que ainda estão presas naquela paralisia cognitiva. É o uso da riqueza na sua forma mais estratégica. Mas tem um elo que precisa ser fechado nessa cadeia, porque o pensamento livre requer um suporte físico, né? Não faz sentido imprimir milhões de livros e construir universidades se a população ao redor está sofrendo com uma epidemia devastadora ou lutando contra infecções básicas. O intelecto sucumbe rapidamente quando a biologia falha. Exato. E é notável como os textos trazem a discussão de volta ao medo da morte, demonstrando como a riqueza enfraquece o controle baseado no medo da morte. Quando ela é aplicada à saúde e à biologia, ela ataca diretamente esse pilar. Se conectarmos isso ao panorama geral, torna-se evidente que a soberania cognitiva depende totalmente da integridade física. O material cita explicitamente a fortuna da família Rockefeller, por exemplo. Não para glorificar a empresa, imagino. Não, de forma alguma. Não é para glorificar o império corporativo em si, mas para analisar o impacto tático do financiamento em massa da pesquisa médica. A fortuna é descrita como uma das inimigas mais implacáveis do mal, justamente porque viabilizou a descoberta de curas e o avanço da medicina preventiva. Para quem escuta a gente, pode até parecer estranho tratar o desenvolvimento de vacinas ou o estudo de patologias como táticas de guerra espiritual ou psicológica. Mas a lógica das fontes é de uma clareza bem cortante. A doença é a porta de entrada mais rápida e violenta para o medo da morte. Sim, ela quebra as nossas defesas e consome a atenção. Ela destrói a potência humana. Então, o pesquisador lá no laboratório e o filantropo que assina o cheque para a pesquisa não estão apenas fazendo caridade. Eles estão neutralizando as ferramentas de terror do adversário. É a riqueza atuando, mais uma vez, para libertar a mente ao curar o corpo. Remover a ameaça biológica elimina a justificativa primária do pânico. Ao investigar os segredos da natureza e desenvolver métodos mais eficientes para tratar a saúde, a riqueza preserva a energia vital, que de outra forma seria drenada pelo desespero. E vai além da medicina moderna, né? Muito além. Os textos apontam para o uso de recursos na revolução da alimentação, do vestuário e principalmente da habitação. Há um foco muito particular na erradicação de favelas e zonas de miséria extrema. O texto descreve as favelas quase como os quartéis generais desse sistema de controle, não é? São locais onde o medo da pobreza crônica, o risco iminente de doenças e a sombra da morte meio que coabitam no mesmo metro quadrado. É o ambiente perfeito para a drenagem de energia sistêmica. Então, ao demolir áreas de extrema precariedade e usar o capital para construir moradias dignas com saneamento básico e luz, realiza-se um verdadeiro exorcismo territorial. Retira-se a matéria-prima biológica e geográfica do medo, permitindo que a população respire e, consequentemente, volte a raciocinar livremente. E aí, o impacto físico no ambiente gera a estabilidade psicológica necessária para o intelecto florescer. que é o nosso objetivo final aqui. Exato. E essa estabilidade individual precisa ser refletida na organização coletiva, o que nos leva a analisar o comportamento da riqueza num nível macro. Como a sociedade toda se protege, certo? Isso. Como essa civilização, agora curada e educada, resiste às tentativas de reintrodução do caos. A resposta abordada nos textos está no fortalecimento das instituições políticas e éticas. Ah, entendi. Observa-se que a riqueza atrapalha ativamente o sistema de controle quando investe na criação de governos melhores e na erradicação da corrupção e da desonestidade sistêmica. Mas, como isso funciona na prática? Porque é muito fácil dizer que o dinheiro deve buscar governos melhores, mas sabemos que, historicamente, grandes volumes de capital muitas vezes corrompem o sistema político, em vez de ajudar. É o que mais vemos acontecer, de fato. Como a perspectiva desses textos inverte essa dinâmica, o que impede o capital de gerar mais caos em vez de curar a sociedade. Isso levanta uma questão importante sobre a intenção e a aplicação estratégica dos recursos. Quando o capital flui para comprar favores ou subverter leis, ele está, na verdade, alimentando o diabo, digamos assim. Porque gera
Ineficiência. Exato. Gera ineficiência, desigualdade e, inevitavelmente, muito mais medo da pobreza. O texto argumenta que a riqueza só atua como arma contra o mal quando fomenta a transparência, processos justos e a eficiência governamental. O caos burocrático e a corrupção são os habitats naturais do medo, né? Porque tornam um futuro totalmente imprevisível e inseguro para o cidadão comum. Perfeito. A incerteza drena energia. Então, o que tudo isso significa? Significa que apoiar a ordem política e investir em sistemas transparentes é, basicamente, criar um campo de força ao redor da sociedade. O material até menciona a regra de ouro nas lideranças de negócios, né? O princípio de não fazer aos outros o que não se deseja para si mesmo. E num olhar superficial, isso pode parecer apenas um conselho moralista. Total, soa quase ingênuo hoje em dia. Mas, sob a lupa desta análise profunda, a regra de ouro revela-se como um verdadeiro algoritmo de estabilização social. Que interessante colocar dessa forma. A regra de ouro elimina a fricção e a desconfiança nas relações humanas. Líderes empresariais e políticos que operam sob esse princípio constroem sistemas previsíveis e justos. Porque a injustiça gera ressentimento, que gera instabilidade e que rapidamente degenera no medo da pobreza. Tudo volta para o medo. Exatamente. Ao financiar e promover lideranças que agem com integridade, a riqueza atua como um selante nas rachaduras da sociedade. Isso impede que as forças de entropia se infiltrem para drenar a energia vital coletiva. É o ápice da estratégia. Organizar a civilização de tal maneira que a exploração pelo medo se torne sistemicamente insustentável. Onde o controle não consegue mais operar. E nossa, após toda essa desconstrução, as lições que emergem desses textos mudam permanentemente a forma como se pode olhar para os recursos globais e também pessoais. É uma mudança de paradigma bem profunda para quem acompanha a gente. Fica muito bem estabelecido que a opressão da mente não precisa de correntes invisíveis ou dogmas complexos. Ela opera pelo simples e eficiente esgotamento da energia vital, usando a mortalidade e a escassez como funis de drenagem. A consequência direta é o desligamento do intelecto. E a riqueza financeira entra como a solução pragmática? Sim. Em contrapartida, a riqueza financeira, quando dissociada do mero consumo e aplicada como tática, é a contramedida essencial, destacando-se como a principal ferramenta para fomentar o pensamento independente. A grande virada de chave para quem se aprofunda nessas ideias é perceber a interconexão das ações. Financiar o acesso a livros que expandem a consciência, apoiar pesquisas científicas que curam o corpo, promover sistemas éticos, nada disso atua isoladamente. Não são coisas em caixinhas separadas, né? Não são. Elas são frentes convergentes de uma mesma campanha militar, entre aspas, para garantir a soberania do pensamento. O dinheiro, a ciência e a educação operam em uníssono para criar um ambiente onde a mente humana possa existir sem ser uma fonte constante de alimento para o medo. Compreender isso nos equipa para olhar o mundo de uma forma totalmente diferente. E também nos deixa com uma provocação muito profunda para continuarmos refletindo, sabe, além do que as páginas dos textos revelam. Sempre tem um paralelo no nosso cotidiano. Sim, historicamente a gente viu o capital ser usado para sanear cidades e financiar curas, criando as fortalezas necessárias contra aqueles medos mais antigos que o texto descreve. Os perigos físicos imediatos. No entanto, a gente vive agora num cenário onde o combate parece ter evoluído bastante. Como devemos encarar a atual economia da atenção? Ponto fundamental para os dias de hoje. Hoje, a sociedade coabita com algoritmos e plataformas digitais gigantescas que lucram bilhões exatamente ao bombardear nossas telas com informações geradoras de um medo quase crônico. Seja o pânico constante com o ciclo de notícias, a indignação induzida por likes ou o terror silencioso de estar sempre ficando para trás. E será que esse ecossistema digital se tornou mais novo e sofisticado mecanismo de controle? Exato. Projetado sob medida para manter a mente num perpétuo estado de queda de potência. A grande questão que fica para ponderarmos, para quem está escutando, é
Como se pode, no mundo contemporâneo, utilizar os próprios recursos e, principalmente, o próprio foco para construir novas fortalezas? Quais são as barreiras invisíveis que precisamos financiar hoje para garantir que esse software do medo não consuma a nossa energia vital? Para permitir que o intelecto consiga sobreviver a isso tudo. É isso, permitindo que a mente permaneça, de fato, livre e independente em meio a tanto ruído.